Eu gostaria de chamar aqui à frente o pastor Bruno, não sei se ele está ainda aqui, está aqui, pastor Bruno. Pastor Bruno, todos já o conhecem, está na igreja conosco, membro da igreja, com sua esposa. Ele é teólogo, é professor de muitas matérias no seminário, e ele tem escrito vários livros, né? E um dos seus livros está sendo lançado hoje à noite. Que privilégio para a nossa igreja poder compartilhar desse momento. Eu imagino o trabalho que é realmente se inspirar para escrever um livro e todo aquele processo, né, até que o livro chegue na mão do leitor. Ele tem feito isso muitas vezes. Então, são muitos filhos, muitos livros que ele já tem editado, sempre inspirado, o Espírito Santo sempre inspirando o coração do pastor. E ele tem feito, sobretudo, material de muita importância para a edificação dos crentes e edificação das igrejas. Então, trazido uma enorme contribuição. E hoje trouxe também mais alguns livros, mas certamente não só hoje, nós vamos falar disso também mais à frente um pouquinho, com um pouco mais de irmãos presentes na igreja, no outro dia certamente. Mas hoje à noite é o dia de lançamento do livro. Então eu vou, sem demora, passar para ele. Gostaria que você prestasse bastante atenção. O conteúdo, eu acho que veio num momento extraordinário em que nós queremos também enfatizar o Espírito Santo aqui na igreja. Pastor. Obrigado, pastor. Fique à vontade. Meus irmãos, graça e paz do Senhor Jesus. Estou lançando esse livro que está projetado aí, A Doutrina do Espírito Santo, que eu fiz menção a ele, que estava terminando de escrever no primeiro culto do ano, né? Dia 1º de janeiro, né? Foi num domingo. E eu quero falar brevemente sobre esse livro. Esse livro é o 9º livro de uma coleção de 10 que eu estou escrevendo de teologia sistemática. Chama a coleção Teologia Sistemática Arminiana. Então, com ele, já somados todos os livros, dá 1.246 páginas, só nessa coleção, fora os outros livros. E coloca o sumário aí, por gentileza. Isso, são 12 capítulos. Ao longo desses 12 capítulos, esse livro tem 181 páginas. Então, falo sobre a pessoa e a obra do Espírito Santo no Antigo Testamento, no Novo Testamento, a divindade do Espírito Santo, que é questionada nas seitas, né? As Testemunhas de Jeová, por exemplo, questionam isso. Expressões bíblicas trinitárias, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, ele sempre esteve lá, tá? Os nomes do Espírito Santo, eu pelo menos cresci e até ouvi no seminário que o Espírito Santo não tem nome, né? Mas tem nomes. Esses nomes revelam o seu caráter e a sua divindade também. Mas eu quero falar de alguns capítulos em especial aqui. Por exemplo, o batismo no Espírito Santo. Então, tem quase 20 páginas aí sobre o batismo no Espírito Santo, que é o que a gente chama de inteira santificação, perfeição cristã, né? Coração purificado e assim por diante. E faço uma distinção entre a nossa crença em relação ao batismo no Espírito Santo, entre nós nazarenos, e outras igrejas que também creem no batismo com o Espírito Santo, né? Outras igrejas. Também um capítulo sobre os dons. Eu tenho um livro sobre os dons. Ali tem, acho que 5 exemplares ainda, que acho que é o meu livro principal. E esse capítulo 8, refutando o cessacionismo. O que é o cessacionismo, né? Muita gente confunde com sensacionalismo, mas não tem nada a ver. Cessacionismo é uma ideia que alguns irmãos têm de igrejas muito tradicionais, que alguns dons do Espírito Santo, os dons de poder, cessaram no final do 1º século, quando os apóstolos morreram. Línguas, interpretação, profecia, curas e milagres. Então, eles argumentam para cima, para baixo, mas não podem contrariar a verdade que esses dons continuam em evidência, continuam se manifestando, né? Então, eles chamam esses 5 dons de dons de poder e dizem que esses dons cessaram. Outros dos 22 dons que o Novo Testamento menciona, pelo menos, eles acreditam. Administração, socorros, liderança, eles chamam profecia de pregação hoje em dia, não é bem assim.
tá? Profecia é uma revelação, na Nova Aliança é uma revelação, e eu alistei 15 argumentos que os cessacionistas costumam usar para defender a sua crença filosófica, porque não é uma crença bíblica, como nós sabemos, né? Se os dons cessaram, e nós que falamos em línguas, profetizamos, interpretamos línguas, temos os dons de milagres e curas, o que é isso? Não é operação divina? Muitos dizem que não, muitos dizem que é uma operação satânica mesmo. Eu tenho e tive alunos assim, tenho colegas de outras denominações que pensam assim. Então, esse capítulo com certeza vai ajudar muito, sobretudo os professores da escola bíblica, tá? São 15 argumentos que eu mandei para os meus amigos cessacionistas quando eu escrevi e estou esperando a resposta até hoje. O fruto do Espírito, no singular, que, na minha opinião, deveria ser a primeira ou a segunda disciplina estudada em todos os seminários teológicos, porque aqui revela o caráter de Cristo no cristão, né? Então, eu faço uma análise aqui das obras da carne e do fruto do Espírito, daquela passagem de Gálatas 5, obra a obra, fruto, aspecto e aspecto do fruto do Espírito. Por que está no singular? Como é que a gente faz para crescer no fruto do Espírito? Então, eu explico isso aqui. É uma luta constante, né, de todos os cristãos, para que Cristo reine cada vez mais na nossa vida. Então, será muito útil para todos os leitores. Eu tinha já escrito isso aqui, o capítulo 10, Avivamento e a Obra do Espírito Santo, quando no dia 8 desse mês começou aquele avivamento lá na Universidade Asbury, né? Me parece até que vão encerrar o culto hoje, pelo que eu vi, mas eu não confirmei, não tive como confirmar, né? Mas já mais de 280 horas de culto ininterrupto lá, é a nona vez que aquilo acontece naquele seminário, universidade, porque é um campo só, e é o segundo culto mais duradouro da história. A outra vez durou 2 semanas, esse já vai a 11 dias, né? Então, esse capítulo é extenso sobre o avivamento. O que é avivamento, aqui eu defino, com base nos especialistas. Só um dos autores que eu cito aqui, ele analisou 9.000 obras sobre avivamento, Richard Owen Roberts, entre livros, artigos, documentários, enfim, 9.000. Eu não li 9.000 livros, ele analisou 9.000 obras só sobre avivamento, então é uma autoridade no assunto, e outros, né? O capítulo 11 é bem peculiar à nossa igreja, a santificação do Espírito Santo. Então, é uma introdução à doutrina da santificação. Eu pretendo escrever mais exaustivamente sobre isso no futuro, não sei quando. E o último capítulo, o Espírito Santo na igreja contemporânea. Porque para alguns grupos, tudo é o Espírito Santo. E não é necessariamente assim. O cara sente um arrepio, é o Espírito Santo. Pode ser, pode não ser também. E para outros, nada é o Espírito Santo, né? Então, para alguns, o Espírito Santo só age na obra salvífica, na obra redentora e tal, mas não age fazendo milagres, como a gente está acostumado a ver, né? E até, pastor, os meus alunos me perguntam, às vezes, quando eu falo sobre os dons e tal, eles perguntam assim, por que hoje há menos milagres do que nos tempos dos apóstolos? Eu digo, não, quem foi que ele disse isso? Junte todos os milagres que são mencionados no livro de Atos, conte todos eles, não dá 30 milagres, não dá. Só aqui nessa igreja eu tenho certeza que já aconteceram mais de 30. Somos mais de 500 milhões de cristãos pentecostais e carismáticos atualmente no mundo. Só na minha vida já aconteceram mais de 30 milagres. Então essa história que o número de milagres diminuiu, não é verdade, aumentou. Aliás, é isso que Pedro pregou, foi isso que Pedro pregou em Atos 2, falando sobre o texto de Joel. E foi isso que Jesus disse, vocês farão obras maiores. Então, é maior em quantidade e maior em intensidade também. Tá? O Espírito Santo continua fazendo. Então, esse livro ajudará muitos leitores. Talvez alguém pense, não, eu já tenho até livros melhores sobre o Espírito Santo em casa. Eu não duvido. Tá? O meu livro não é o melhor sobre o assunto, tenho certeza disso. Também não é muito grande, são menos de 200 páginas.
já que faz parte de uma coleção, mas se alguém quer aprender um pouco mais, ou uma segunda, terceira opinião, vale a pena. O livro custa apenas R$40. E também, muita gente, ou alguns pelo menos, podem querer o livro, que estejam presentes ou não, mas não tem condições de comprar. Então, se você tem condições de comprar para presentear alguém, faça isso. E fazendo isso, você ajuda tanto o outro quanto a mim também. Tá? E eu agradeço a oportunidade mais uma vez. Coloca aquela foto que tem os 9 livros, por favor. Muito obrigado, irmãos. Aí estão os 9, falta só um para completar a coleção. Tremendo trabalho, pastor. Tá, daqui para o fim de março estará pronto, se Deus quiser. A doutrina das últimas coisas, que é a mais fácil de todas, né, pastor? Uau! Então, quando estiver pronto o 10º livro, vai ter ultrapassado as 1.400 páginas. Uau! E, irmãos, eu sou muito grato a Deus. Tremendo. Sou muito grato a Deus porque eu tenho escrito esses livros em condições, às vezes, humanamente falando, muito complicadas. Muito complicadas. Questões de saúde, de finanças propriamente dito. Mas Deus sempre abre portas e eu sempre publico. E eu sei que vou publicar muitos outros porque Deus é quem opera em nós. Não é pela nossa força. É pela graça de Deus. Amém. Obrigado pela oportunidade. Amém. E obrigado aos irmãos pela paciência. Amém. Sim. Deus abençoe. Agora sim, vamos ficar em pé. Eu queria aproveitar e fazer uma oração pelo pastor Bruno. Ele tem ele tem um ministério pastoral, de mestre, mas também de autor, de escritor. O livro ele tem uma vantagem, né? Porque ele fica na sua mão, você lê uma vez, você lê duas, você pesquisa, você compara com a Bíblia, você ora em cima. Então, é uma ferramenta excelente. E Deus tem inspirado ele, né, a fazer esse ministério de uma forma que tenha um bom alcance. E eu acredito que, gradualmente, o espaço está sendo conquistado na Igreja do Nazareno, mas também na comunidade armínio wesleyana e em todas as igrejas evangélicas. Né? Os assuntos que ele aborda são muito importantes para o conhecimento de todas as correntes teológicas. São muito importantes, claro. Eu quero só falar mais uma coisa antes de sei que vocês ficarem em pé, mas serei bem breve. Eu quero agradecer a minha esposa, está ali atrás, na última poltrona, por toda a ajuda. Praticamente todos os livros que eu escrevi foram dedicados a ela. Acho que teve um que eu dediquei a meus alunos e um que eu dediquei à minha avó. Então, 29 foram dedicados a ela, né? E também quero dizer para os irmãos, ontem eu conheci um pastor da cidade de Picuí, na Paraíba, que foi meu aluno num seminário lá de Picuí, um aluno online, a gente não se conhecia. Ele está aqui, passando uns dias descansando, entrou em contato, tal. E ele está usando todos esses livros nos cultos de doutrina e escola bíblica. Maravilha, tá todos eles. E ele disse que só vai entrar em outros assuntos quando esgotar o 10º livro. E aí vai me chamar lá e tal. E eu disse, puxa, como seria bom se outras igrejas fizessem isso também, né? Sim, com certeza. É uma inspiração para muitos, inclusive para nós aqui, né? Que vamos, neste ano, com certeza, aproveitar melhor o pastor Bruno para estar abençoando a nossa igreja, edificando a nossa igreja e outras igrejas do Nazareno também, promovendo algumas palestras, algumas conferências. Eu creio que isso vai ser muito importante. A gente vai acrescentar, vai agregar mais algumas coisas no conhecimento teológico da igreja. Mas eu quero orar junto com você, Senhor. Te damos graças, Senhor, pela inspiração que vem do Teu Espírito Santo para o Teu servo, Senhor. Obrigado, Deus, por esse livro de pneumatologia, esse livro de doutrina do Espírito Santo, Senhor, que traz, com certeza, esclarecimentos importantes para quem está iniciando nesse assunto, mas para aqueles também que têm mais profundidade nesse assunto, Senhor. Que o Senhor possa estar, ó Deus, usando esse livro, Senhor, para edificar corações, vidas e despertar, Senhor, o desejo de todo cristão em ter uma experiência pessoal com o Espírito Santo de Deus. Abençoa, Deus, o ministério do pastor Bruno,
Continua, Senhor, inspirando a sua mente, ó Deus, ampara, ó Deus, nas suas necessidades. Sabemos que servir ao Senhor sempre é desafiador, mas o Senhor também nunca desampara aqueles que são fiéis. Senhor, abençoa, ó Deus, através desta igreja, através de outras igrejas e de toda a criatividade e generosidade que já estão no teu coração. Providencia todas as coisas para ele, Senhor, e que essas sementes de conhecimento que ele tem espalhado, Senhor, ano após ano, Senhor, possam gerar, ó Deus, frutos, ó Deus, frutos para alimentar o teu povo. Nós damos graças pelo privilégio de tê-lo aqui, Senhor, e queremos continuar apoiando, não somente como escritor, pastor, professor, mas também como irmão em Cristo. Por isso, o abençoamos, abençoamos o seu casamento, abençoamos a sua família, te dando graças por tudo que o Senhor já fez na vida dele, mas também por tudo aquilo que o Senhor ainda fará. Antecipadamente te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Pastorzão. Amém. Glória a Deus. Olha, falem, viu? Não só comprem os livros e adquiram mais conhecimento. São livros bons, eu tenho lido todos eles. Sobre dons do Espírito Santo e fruto, eu achei muito bom o livro também. Mas compre, leia, se edifique. Eu acho que é importante o cristão aprofundar o seu conhecimento, alargar o seu conhecimento, não é? Não ficar apenas naquele conhecimento básico, né, adquirido na escola dominical ou numa leitura mais simples das Escrituras, mas estudar com mais profundidade, primeiro a Bíblia e também agregando outros bons livros que possam acrescentar. Então, adquira para você, compartilhe com outras pessoas, porque é um presentaço. Você dá um livro desse para alguém, você está investindo mais do que uma mensagem, está investindo num conhecimento sobre um assunto fundamental para a vida cristã.